que a história dos crentes de Esmirna tem a ver comigo e com você? Que lições nós podemos aplicar às nossas vidas em pleno século 21? Algumas, por exemplo, somos chamados em meio à tribulação, em meio às lutas, ou mesmo pobreza e difamação, a sermos fiéis. Eu estive pregando há alguns anos atrás no Haiti. Quando eu cheguei a Porto Príncipe, a capital haitiana, aquela cidade estava passando dos momentos mais terríveis da sua história. Exatamente 4 meses depois da destruição de Porto Príncipe por um terremoto. Você deve lembrar, foi muito noticiado na televisão. Quando eu cheguei lá, haviam 400 mil pessoas mortas. Deixe-me repetir para você entender. 400 mil pessoas mortas. Muitos dos corpos estavam ainda insepultos debaixo dos escombros. Todas as escolas, todas as universidades, todos os hospitais, todos os prédios públicos, todos tinham sido destruídos por aquele terremoto. Não teve uma família sequer que não chorou a morte de um ente querido. As igrejas sofreram demais. Eu cheguei num sábado e na segunda-feira iríamos começar uma conferência para ajudar os pastores haitianos a reconstruírem sua nação. No domingo eu deveria estar em 2 igrejas. O primeiro culto começaria pela manhã, às 6 horas. Quando eu cheguei naquele espaço, aquele lugar estava abarrotado de gente para todo lado, num calor que os irmãos não têm noção. Eu sei que os irmãos vivem no norte do Brasil, mas não têm noção o que seja efetivamente o calor do Haiti. O culto tinha duração de algumas horas, de 6 até as 9. Depois tinha um intervalo de 20 minutos para quem pudesse beber água, assim o fizesse. As pessoas andavam com pastilhas de cloro e jogavam na água e rogavam a Deus para que não contraísse cólera ou coisa pior. Depois voltava para o culto e o culto ia até as 2 horas da tarde aproximadamente. E eu lembro que quando eu cheguei naquele lugar, o intérprete traduziu a fala de 2 mulheres que tinham perdido seus maridos e os seus filhos para o terremoto. E uma dizia para a outra: vamos louvar a Deus porque hoje pode ser o último dia das nossas vidas. À tarde eu saí daquele lugar e fui para um camping, onde era possível encontrar alojados e desabrigados. E quando eu lá cheguei, eu vi ouvi as cenas mais tristes que até então eu tinha visto no meu ministério. Milhares de pessoas que tinham perdido tudo, tinham perdido seus bens, tinham perdido suas casas, tinham perdido suas famílias. De repente eu comecei a ouvir uma canção num idioma que eu não conhecia, numa melodia que eu entendia bem, e resolvi ver de onde vinha isso. Quando eu cheguei em frente da tenda que saía essa melodia, eu resolvi entrar. E quando eu entrei ali, tinha uma jovem senhora dos seus 50 e poucos anos de idade, que tinha perdido o marido, que tinha perdido os filhos, que a casa tinha sido destruída, que não tinha nada e que cantava em crioulo: porque Ele vive,
Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. De repente ele olhou para mim e disse: mas eu bem sei, eu sei que a minha vida semelhantemente à igreja de Esmirna, aqueles irmãos continuavam fiéis. Um mês depois da destruição do palácio onde o presidente governava, ele foi todo ao chão. 100.000 crentes se ajoelharam em frente, dizendo: ó Deus Todo-Poderoso, se o Senhor permitiu com que o nosso país fosse destruído, é porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. Nós nos prostramos diante do Senhor e dizemos que Tu és santo, santo e santo. Deixe-me fazer uma pergunta a você: como é que você lida com a perseguição, ou lidaria com a perseguição, caso você vivesse no tempo de Esmirna? Como é que você lida com as tempestades da vida? Será que diante das parcas tribulações que nós temos vivido, será que nós temos cantado ao Senhor e dado ao Senhor nosso louvor e nossa gratidão? Um puritano chamado Thomas Watson costumava dizer que a murmuração é canção para o diabo. Sabe, meus irmãos, nós, como costuma se dizer lá no Nordeste, estamos na manteiga. O Senhor nos tem abençoado. O pão nosso de cada dia tem estado sobre as nossas vidas a cada almoço, a cada jantar. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor nos tem concedido a liberdade de estarmos reunidos aqui, centenas de pessoas comemorando 75 anos de uma igreja. E nós, quantas e quantas e quantas vezes somos ingratos ao cuidado e à providência do Senhor. Esmirna está nos ensinando que não importa a tribulação, não importa as dificuldades, não importa as lutas, nós precisamos ser fiéis.